estabelecimentos em Angra dos Reis, mas não apenas na saúde, também na educação, alimentação, estética, bem-estar e lojas de acessórios e também na parte veterinária, né? E o pessoal tem elogiado muito o uso do cartão do Facilicard nos estabelecimentos de veterinária. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Mauro, da Clínica São Bento, que é um excelente parceiro, um grande parceiro do Facilicard. O pessoal vai lá, leva seus bichinhos lá e consegue aproveitar bastante. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos aí, aos ouvintes, ao Breno, você, Matheus. E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder vir falar um pouco mais do trabalho da gente. A gente que agradece, eu que agradeço, Mauro, a sua presença aqui. E o trabalho seu muito importante, estava me contando já ali fora muitas e muitas histórias. Nós vamos tentar falar um pouco aqui para os ouvintes, com tantos anos de Angra dos Reis. Eu estou sabendo um pouquinho agora que eu estava conversando com você, te conhecendo agora, mas eu queria que você contasse, antes da gente falar um pouco aí da veterinária em si, se você contasse um pouco da sua história. Tem tanta coisa legal aí. O que o senhor é de Angra, o lugar que o senhor estudou, por que o senhor escolheu Angra para morar e trabalhar? Pois é, eu na realidade sou angrense, né? Eu me formei pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, né? E a minha paixão, né, pelos animais é o que leva a gente aí à medicina veterinária. Aí depois, quando você chega lá, não é só o amor pelo bicho, você tem que gostar de medicina. É o que eu sempre falo para os meus estagiários, essas coisas. Tem que gostar de medicina, porque não é fácil, né? Você lidar com a parte emocional do proprietário, a parte patológica do animal, quer dizer, então você tem um sofrimento ali que você tem que viver aquilo. Então, se você não estiver preparado para fazer o seu melhor, para tentar diminuir exatamente esses impactos, né, emocionais e de saúde do próprio paciente, o nosso pet, né, vamos dizer assim, que hoje é pet, né, antigamente chamava-se de cão, de gato, mas hoje é o pet. Pet generaliza todos os pequenos animais de estimação. E o nosso público hoje, quer dizer, as pessoas que têm pet hoje têm uma responsabilidade, né, e uma necessidade de um trabalho sempre aprimorado, porque na realidade faz parte da família. O nosso pet é um membro da família. Todo mundo que tem um pet igual sabe quando perde, que é uma dor. E a gente sabe que eles não vivem o tempo que a gente vive. Então a gente sabe que vai perder. Teoricamente, você perde ele antes dele perder você. Normalmente é assim. Então, sempre tem aquele momento de sofrimento, de separação, né, que nem acontece. Né? Eu falo às vezes, e as pessoas até acham engraçado, mas eu sempre falo. Tem alguns pets nossos que a gente perde, que a gente sente mais do que alguns parentes, porque estão muito mais ligados, muito mais ligado a gente do que muitos parentes, que às vezes estão distantes, né? E tem, o ser humano tem aquele negócio da inveja, disso, daquilo. E o cão não, o cão é puro amor, né? Então é isso aí. E é engraçado, né, que você está falando isso. E os momentos em que acontece o contrário, né, do pet lá, do seu animal de estimação, perdeu o seu proprietário, o seu dono, ele geralmente sofre muito também, né? Sim, a gente tem várias histórias, né, que a pessoa vai, quando chega no cemitério, né, está o cachorro lá na cova da pessoa. Isso já acontece muitas vezes. Por quê? A relação é muito grande. Tem um caso, uma vez, que eu vi desses eventos aí de que nem eu conto, que o rapaz caiu do cavalo, ficou paraplégico e tal, negócio, levaram o cavalo para visitar ele no hospital. Rapaz, o negócio foi, você vê a imagem, a cena, parece coisa de filme, entendeu? Você, poxa, como é que pode? Mas o bicho tem muita sensibilidade, eles dão muito amor, não importa o tamanho dele, né? Claro que o pet, né, ele está mais próximo, está dentro de casa, essas coisas todas. E o animal grande, ele está a campo. Então, quer dizer, mas tem toda a mesma relação, o amor, a integração existe entre o ser humano e o animal. Porque a pessoa que realmente não gosta de animal não é uma boa pessoa. Eu suspeito assim, também, doutor Mauro. Eu acho se não gosta de criança, de animal e de barriga de porco, não dá para confiar. É verdade, é verdade. Mauro, e
quando você chegou em Angra, você já foi direto para abrir a clínica, já se chamava Clínica Veterinária São Bento? Como é que foi essa história aí da sua trajetória desde que você chegou em Angra? Eu quando vim para Angra, né, eu vim e montei uma loja, que é a Fauna e Flora, que existe até hoje na Travessa Santa Luzia, e eu comecei por ali, porque na realidade era muito incipiente aqui. Aqui não tinha nada na época. Mas isso foi em que ano, Mauro, mais ou menos? Isso foi em 81. 81. Né? Então, quer dizer, eu me formei em 79 e vim para cá. Né? Fiz um estágio em... 45 anos. Exatamente. Pois é, 45 anos. A clínica tem 43. A primeira clínica, né, Mauro? Não é a primeira clínica, mas é a primeira com característica de clínica. Sim, tinha sim. consultórios, né? Tinha um consultório aí, que depois virou uma clínica, né? Mas na realidade, quer dizer, quando eu cheguei aqui, não se sabia nada de como funcionava. O veterinário que tinha aqui era o veterinário do Ministério da Agricultura, que era aquele veterinário que quebrava galho, mas não tinha a estrutura de trabalho. Nós chegamos aqui, montamos a loja, depois, 2 anos depois, pela demanda, né, eu montei a veterinária lá no São Bento, e botei o nome de Veterinária São Bento, porque na realidade o São Bento é uma localidade, é no centro da cidade, mas não é uma localidade. Foi com a finalidade exatamente de marcar o local onde estava, porque naquela época tem mais ou menos 900 metros daqui do centro lá. Para mim, o melhor bairro da cidade. Eu concordo contigo. Depois é onde eu moro, lá no Marina Morena, que é muito bom também. Muito legal. Eu tive que mudar, né, do centro também, porque a minha filha nasceu, aquela coisa toda, e a casa ficou pequena, né? Mas ali era a minha casa, onde é a clínica hoje era a minha casa, né? Então, a gente foi evoluindo, o mercado foi exigindo, né? Foi chegando gente, mais gente e tal, e o mercado cresceu muito. E aí, hoje nós temos aí várias clínicas veterinárias, nós temos vários veterinários atuando no mercado, mas na realidade quem começou a tirar leite dessa pedra aí fui eu, nos anos 80. E hoje, como é que está lá? O senhor tem já um atendimento 24 horas, o senhor tem várias especialidades. Que tipo de serviço que o senhor tem hoje lá na clínica? Tem a equipe completa? Como é que funciona hoje o seu serviço lá? O senhor cuida também da gestão da clínica, além dos atendimentos? Sim, essa é a parte difícil, né? Que não é trabalhar como veterinário, mas como administrador. Né? Numa época dessa difícil, que nem a gente está passando aí, isso complica um pouco. Mas é o que me cansa, na realidade, não é o trabalho veterinário. Agora, lá na clínica, nós somos bem aparelhados. Nós temos, assim, vamos dizer, nós conseguimos resolver 90% dos problemas que acontecem. Quando sai muito da nossa ossada, a gente transfere para o especialista, porque tem certas situações que passam da nossa rotina. Né? Então aí você tem que ir para o especialista, por exemplo, tem que ir para um nefro, né? Um neuro, né? Mas fora a rotina, nossa, é o quê? É a cirurgia geral, é a consulta, né? Nós temos o trabalho de laboratório, fazemos a parte laboratorial, fazemos a parte de imagem, nós temos raio-x digital, nós temos ultrassom com Doppler, nós fazemos todo esse trabalho de apoio diagnóstico, né? E o resto é a rotina mesmo, é o todo dia, né? Tem vários problemas. Aí tá negócio, o meu cachorro tá assim, tá assado, quer dizer, não tem jeito. Você tem um cachorro, você tem um animal, você tem um pet, né? E você vê que ele mudou o padrão, você tem um padrão de vida, e de repente ele muda, né? Não está comendo, alguma coisa acontece. Então, nós estamos lá exatamente para isso, que a pessoa chegue no momento propício, não deixa passar, porque um grande problema que a gente encontra é perder o time da doença, ou seja, a doença às vezes chega avançada. Então, isso é muito mais custoso, né? A gente sempre diz o seguinte, a medicina preventiva é a mais barata, né? E a menos traumática. Então, a gente sempre aconselha, saiu do padrão, procura o médico veterinário, procura uma clínica veterinária, né? A gente está lá 24 horas, nós temos uma equipe boa, nós temos o dermatologista, nós temos o clínico geral, nós temos o cirurgião que sou eu, né? Nós fazemos as cirurgias gerais, de modo geral, 90% da demanda, quando passa realmente a gente encaminha. A gente faz a parte de ortopedia também, cirurgias ortopédicas, o geral do dia a dia.
A casuística que a gente tem aqui são as doenças contagiosas, né? Nós temos problema com citomose, com parvovirose, nós temos problema com a erliquiose. Então tem essas doenças de rotina que dão um volume maior no nosso dia a dia de atendimento. E o que mais o senhor está falando aí da demora realmente do atendimento, né? Que às vezes as pessoas vão deixando, né? O animal não dá às vezes tanto sinal. O que mais chama a atenção? É a gravidade do caso ou é a demora para procurar o atendimento? A gravidade vem em função da demora do atendimento, né? Porque às vezes é muito comum a pessoa chegar, o cachorro foi atropelado e quebrou a pata, né? Um exemplo. Aí você vai fazer um levantamento, fazer um exame de sangue, vai fazer uma apuração para poder fazer uma cirurgia e você descobre que ele está com a doença do carrapato, como o pessoal chama que é erliquiose. E se ele não quebra a pata, provavelmente aquilo poderia até matar ele. Então, quer dizer, você descobre, casualmente, outras patologias, porque é assim mesmo, às vezes vem uma junto da outra, né? Enquanto você está com sinomose, está com sinomose. Por que dá sinomose? Porque muita gente não vacina, né? E quando vacina, às vezes vacina com vacina de baixa qualidade. Tem isso também, ainda tem esse problema no mercado, né? Então, porque as pessoas, por que a vacina veterinária é mais cara? Porque as vacinas são importadas e tem uma titulagem maior, quer dizer, a gente sempre consegue um resultado melhor com essas vacinas importadas. A vacina nacional é ruim? Não. O problema da vacina nacional é que ela tem uma titulagem mais baixa. E normalmente você compra em lojas, em ambientes assim. Você não tem um controle que a clínica veterinária tem sobre o produto dela, né? A gente tem uma geladeira que mantém a temperatura, e se faltar luz ela já toca no nosso telefone. Quer dizer, então a gente tem um cuidado maior para poder preservar a qualidade do produto que a gente usa. Então essa é a diferença. Agora, tem que fazer sempre um atendimento, vamos dizer assim, periódico, né? Então você tem que ter um atendimento periódico, uma visita periódica. Então vamos supor, um animal jovem vai fazer aquele período de vacina, você vai acompanhar, você vai orientar. Mas às vezes as pessoas dão aquela primeira vacina e depois esquece. Aí volta lá com o animal lá com 5 anos de idade, com um problema que não precisava ter, porque não houve a prevenção, não foi feita a imunização daquele bicho. Então isso acontece, né? Então, o nosso mercado aqui, vamos dizer, nossa cidade, a nossa região, tem quase todas as patologias. Carrapato estrela tem muito também. Nós temos capivara, nós temos cavalo, nós temos problema da febre maculosa, essas coisas todas tem no mercado. Tem no mercado, tem no nosso ambiente, né? Então o que acontece? Você tem as zoonoses também, você tem as doenças que são transmitidas, como a esporotricose em gato, essas coisas todas que você tem. Então, quando aparece um ferimentozinho no gato, uma coisa assim, explicado, tem que fazer exame. Porque uma vez que é positivo, é uma zoonose, a pessoa pode pegar. Então você tem que fazer o controle disso. A gente tem, inclusive, que comunicar, né, a zoonose que está acontecendo isso. E dessas aí, aproveitando esse assunto das infecto-contagiosas que você está falando, né? Qual é a doença hoje que mais preocupa, que mais mata, assim, cães e gatos? Olha só, a erliquiose é uma delas, né? Aqui a gente tem uma outra patologia chamada filariose. A filariose é transmitida pelo mosquito e vai para o coração do cão. A nossa região já foi bem endêmica. Hoje baixou muito por causa dos controles dos medicamentos, hoje então baixou bastante. Mas a gente ainda tem em torno de 21% de incidência, né? Quer dizer, isso, a região do Bracuí, do Frade, até no centro da cidade aqui nós já pegamos casos, né? Então a filariose é uma doença que preocupa. Ela não é tão agressiva ou tão corriqueira como a erliquiose. A erliquiose é mais comum. Então a gente vê aí animais aí que podem anemia, não reage, não sei o quê. Aí você vai fazer o exame, ele é positivo. Aí você tem a erlíquia, você tem a anaplasma e você tem a babésia. Tudo através do carrapato. Sendo que a erlíquia é a mais frequente em cães, né? Mas você tem no gado, você tem no cavalo, no porco, você tem essas coisas todas aí, essas zoonoses. Mas o principal mesmo para nós ali é exatamente o controle da citomose, da parvovirose, né? da giardíase, tudo isso. A giardíase também é uma doença que aparece com certa frequência, porque a gente tem muita gente, ou muitos animais se alimentam e bebem água em regiões de mata, né? Onde você tem os animais silvestres que contaminam aquela área toda, né? Então já tive um caso muito engraçado que o pessoal da família estava tudo com diarreia.
Aí o médico falando, virose, virose. Aí o cachorro foi. Quando foi, relíquia positiva, giardia positiva. Né? Aí eu falei, fala pro doutor lá que os seus cães bebem da mesma água que você. Aí o médico fez o exame, deu positivo e cuidou do pessoal todo, né? Porque realmente a interligação da água nessas minas, né? Isso acontece, você tem os animais silvestres, você tem os animais que não são silvestres que vão lá também, quer dizer, então, né? Porque a gente está perto da Mata Atlântica, né? A gente tem esse privilégio, né? De estar na Mata Atlântica e tem também as consequências do convívio, né? Com os animais silvestres, problema com cobra, a gente tem muito acidente ofídico, essas coisas todas tem aqui na nossa região. Sem dúvida. O senhor está agora lá com a clínica 24 horas, né? Sim. Então, assim, é atendimento, tempo integral ali, direto. O que mais a pessoa deve ficar atento, o dono do animal, ficar atento, uma coisa que ele não pode esperar para o dia seguinte, né? Tipo, não, apareceu o problema, identifiquei agora, são 9 horas da noite, meia-noite. Quais são as situações em que ele não pode deixar, falar, vou esperar o dia seguinte? Ele deve realmente levar naquele horário ali. Nós temos as gastroenterites, né, com hemorragias, com vômito, né, uma gastroenterite, o nome já diz, né? E são coisas que são patologias que desidratam, às vezes, muito rápido. E o velhinho, então, é triste com o animal mais idoso. Ele perde muito peso muito rápido. Se você deixar para o dia seguinte, pode ser muito ruim. Essa é uma situação. Outra situação são os acidentes ofídicos, porque o povo mordeu, a cobra pegou, o mais rápido possível. Né? E, obviamente, os traumas, né? As coisas que acontecem, o animal, às vezes cai da laje, quebra a pata, essas coisas tem que aliviar logo a dor. Né? E o que mais que a gente pode dizer? Na realidade, a emergência é emergência, né? Deu tudo fora do padrão, corre logo, o veterinário está lá, 24 horas, quer dizer, à noite, né, você chega, né, você vai ter o atendimento imediato, aí bota no soro, faz aquela parte toda de desidratação, aquela coisa toda, e equilibra o paciente, né? E, não, precisa de uma intervenção cirúrgica de emergência. Também, se for o caso, mobiliza o pessoal, toda a equipe toda, o pessoal vai à noite, já aconteceu algumas vezes, a gente vai e faz. Né? Então, você vê, às vezes, uma torção gástrica, que é uma coisa que acontece em cães grandes, que é terrível, porque mata por choque doloroso. Então, se não correr nas próximas 2 horas, às vezes você nem consegue mais reverter o quadro. Então, são coisas assim que você tem que estar atento. O proprietário, eu sempre digo o seguinte, você trabalha muito, às vezes você não tem tempo, mas você tem que dar uma olhada dele, pelo menos 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, para você ver como é que está. Porque às vezes você corre para cá, não percebe, e o animal já está em sofrimento há muito tempo. Isso é muito comum. Aí o cara chega para a gente lá, começou ontem, o negócio, você vê que não foi ontem, o negócio tem mais de uma semana. Né? E às vezes você perde o tempo da doença, de você fazer a intervenção correta na hora mais rápida possível. É isso, meus amigos. Agora às 6h47 da manhã, a gente tem que fazer um break de 1 minutinho. A gente já volta. Tem ouvinte aqui perguntando sobre se o coração é muito grave, falar também do pulmão dos pets. Enfim, a gente vai falar mais informações já já. Vamos pro break, a gente já volta. Fica ligado. Fala sobre o pulmão dos pets, diz que o coração é muito grave. Deve ser porque ele falou da filariose. O cachorro ficava mordendo o rabo, cara. E o estresse, né? O cachorro é isso. É um negócio que as pessoas às vezes não entendem. Tinha um husky siberiano, o cara sai com ele de manhã, e à noite, de manhã, porque o cara começou a trabalhar, parou. Rapaz, levaram o cachorro em tudo quanto é lugar. O cachorro estava careca. Mesmo, caiu os pelos do... Aí levaram lá na gente, fez o exame, não encontrou nada. Eu falei, mudou alguma coisa na vida do cachorro? Eu não estou mais saindo com ele. Eu falei, passa a sair com ele. Foi passar a sair com ele, fazer o ritual, o cachorro acabou, tirou o estresse do bicho. Rapaz, o bicho arrancava o pelo, o bicho estava careca aqui em cima, de morder, arrancar pelo, cara. Entendeu? É aquela relação fechada, o bicho é dependente, né, do proprietário, do dono, né? Agora não pode falar proprietário, agora é tudo. Tudo sobre o da sua antiga, às vezes eu dou uma curada, eu falo o animal, né? Entendeu? O cachorro, né? Então o que acontece?
E, então muda, pô. Você muda o padrão de vida do bicho, o bicho reage, pô. Você imagina. Começou a morder o rabo, aí ficou em carne viva. Demora para cicatrizar pra caramba. Depende, né? Depende do tipo de coisa que for, né? Tem casos que você tem que amputar. Pode ser que esteja com uma coceira mesmo ali. Pode ser um estresse, mas pode ser uma dermatite, pode ser Vamos voltar. Às vezes. Tá. Costa Azul 649, bom dia. É isso aí, meus amigos, voltamos aqui no programa Endorfina às quartas no Facilicard Convida, hoje com o grande doutor Mauro Tristão, da Clínica Veterinária São Bento. Voltamos, Matheus. Bom dia mais uma vez, Breno, para os nossos ouvintes que estão chegando agora. Estamos aqui conversando com o Dr. Mauro, uma conversa muito boa, inclusive até no intervalo aqui a gente se distraiu já conversando vários casos aqui. O Dr. Mauro estava falando sobre o estresse dos animais e tudo que leva um animal à necessidade de ter uma emergência 24 horas, né, de ir buscar. E ao contrário, Mauro, quando o animal ele não dá tantos sinais, uma doença mais arrastada, um sintoma que pode passar despercebido, como o senhor estava falando, às vezes o dono, o tutor, não tem tempo de ficar olhando ali tanto o seu animal. O que ele tem que ficar atento que pode chamar atenção para algo que pode vir a ficar grave no futuro? Pois é, o que acontece é que os animais têm uma resistência à dor muito maior do que a gente. O gato, então, é triste nesse sentido. Ele esconde muito. Ele só chega a apresentar, às vezes, um quadro doloroso quando já está muito grave. Então, quer dizer, a obstrução uretral por cristais é uma patologia bem comum em gato, né? Por quê? É um problema nutricional, você tem um problema nutricional, às vezes o gato não bebe muita água para fazer a diluição disso, então você começa a formar os cristais e faz a obstrução. Então, quando a pessoa chega a perceber, a bexiga já está toda inflamada, já está enorme, muita dor, mas ele esconde isso. Quando ele chega a apresentar, é porque o quadro já está grave. E também outras patologias de fígado, de pâncreas, essas coisas todas que eles também têm, quando chega às vezes a aparecer, ou a pessoa perceber, já tem algum tempo que aquele processo já está instalado, né? Então isso tudo é muito importante. Por isso que a importância de se conviver com o seu pet, pelo menos, você tem que perder pelo menos 10 minutos na parte da manhã, brincar com ele, ver. À noite a mesma coisa quando você chega, porque ele vai passando as informações para você. E quanto mais grave ficar, mais dispendioso fica, e às vezes você ainda tem o desprazer de não conseguir reverter o quadro. Então é muito importante que chegue sempre a tempo, né? O mais rápido possível. É isso aí. Os ouvintes, né, lembrando aqui que o Mauro da Clínica Veterinária São Bento, a mais antiga, instalada hoje em Angra, né, há 43 anos, como estava contando aqui no início do programa, é uma clínica parceira do cartão Facilicard, que oferece descontos para os clientes e usuários do Facilicard. E quem quiser adquirir o seu Facilicard lá na própria Clínica São Bento já consegue também, né, através das secretárias da clínica deles lá, já consegue resolver tudo por lá mesmo e obter esses benefícios. Mauro, o papo está muito bom para a gente falar sobre a parte veterinária, o pessoal está aprendendo muito, mas sobre toda essa bagagem, toda essa história, né, o senhor estava me contando ali, a gente não pode deixar de falar, eu queria que o senhor contasse aí os casos mais inusitados que o senhor já pegou nesses mais de 45 anos aqui em Angra dos Reis como veterinário. Conta um pouco para a gente dessas histórias inusitadas que já aconteceram com o senhor aqui, que eu acho que os nossos ouvintes vão adorar ouvir essa história. Pois é, eu tenho uma história que eu sempre conto e todo mundo sempre ri muito, porque antigamente a gente tinha uns circos, né? Então, uma vez eu fui chamado para atender um elefante que estava com prisão de ventre. Aí eu fui lá, porque a gente tem que ir, não tinha ninguém, eu falei, vou eu, né? Aí ele chamou, eu fui lá, aí eu cheguei lá e encontrei essa situação realmente. Pô, o animal era um elefante indiano, grande, né? Era até uma fêmea, e estava com problema de obstrução. E o que aconteceu? Pô, como é que eu vou resolver esse problema? Pensei eu. Aí me lembrei que na roça, o pessoal, quando o cavalo estava com prisão de ventre, dava cerveja preta, né? Mouse Beer na época, né? Aí eu falei com o dono do circo, falei, ó, vai lá, compra um engaradado de Mouse Beer, na época era 24 garrafas, né, de 600 ml, e vamos fazer um teste aqui.
Aí o elefante adorou a cerveja, tomou aquilo tudo, uma hora depois, mais ou menos, ele começou a evacuar. O cara, poxa, doutor, você não é mole não, então. Falei, cara, isso aí foi uma adaptação de uma situação que para mim era novo, né? Expliquei para ele. Então foi uma coisa assim hilária, realmente engraçado, até na época, a gente não esquece, né, desses registros, né? Mas a gente sempre teve umas situações assim, interessantes, porque naquela época, né, nós estamos falando dos anos 80, 90, a gente fazia de tudo um pouco, atendia gado, atendia cavalo, essas coisas todas. E algumas vezes atendia até leão e tigre, né, porque tinha a fazenda americana lá em Paraty e eu atendia o mazinho. Então a gente tinha essa política de atender também os animais selvagens, silvestres, onças, essas coisas, então, porque lá ele tinha. E tinha necessidade. Então, obviamente, que você mexer no leão, você tem que primeiro dar uma zarabatanada nele para ele dormir, para você mexer nele, porque por mais domesticado ou coisa que ele pudesse, ele é um animal selvagem, né? Então ele tem os instintos de proteção, de agressão, que é nativo da espécie, né? Então você não pode brincar com um caso desse. Mas a gente já fiz caudectomia em tigre, já tive que fazer ablação do olho da leoa, essas coisas todas eu já tive que fazer no passado. A leoa brigou com um cachorro, foi isso? Ela era filhote, aí o Doberman do cidadão lá deu uma mordida, arrancou o olho dela, arrebentou o olho, eu tive que fazer a extração, né, a nucleação da bichinha. Né? E a leoa vem andando até o São Bento? Não, ela veio no carro, aí desceu lá no São Bento, lá e tal, sempre foi uma farra na época, chegando o leão para atender, e a clínica era pequenininha, era do lado da casa, então o negócio era interessante, sempre foi. A veterinária sempre deixou a gente assim, sempre muito feliz, porque é muito prazeroso para a gente ver o resultado do trabalho da gente e o agradecimento do pet com a gente. Né? A gente tem muito caso que o cachorro passa na clínica e não quer entrar, mas tem aqueles que querem entrar, querem entrar. Eu tinha um golden de uma portuguesa amiga minha, que ele só aceitava eu como veterinário, mais ninguém. Aí uma vez falaram para ele, pô, mas você leva no Mauro? Eu falei, levo, meu cachorro adora o Mauro. Se o cachorro gosta do Mauro, porque o Mauro é bom. Porque o cachorro sabe escolher. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E, Mauro, sobre os cuidados gerais com esses animais, né? Os animais de casa, né? O que a gente pode dar de orientação, por exemplo, a gente está falando de doença infecto-contagiosa. O que pode transmitir ali, você falou da água, a ração, tem algum tipo de armazenamento adequado para a ração, os potes onde serve água e ração, tem alguma recomendação relacionada a isso? Ah, sim, né? A higiene, né, é a coisa mais importante para você evitar algumas tipos de patologia. Então, vamos supor, aquela água que fica o dia inteiro babada, né, da saliva dele, então você não pode deixar, você tem que lavar as vasilhas de manhã e à noite, né? A higienização também do pote de comida e tal. E a ração tem que ser armazenada, né? Eu lá em casa armazeno nessas caixas plásticas com tampa, porque você vai evitar rato, evitar outros insetos, né? Então, porque você tem que dar o melhor pro bicho. Então você compra uma ração boa e deixa ela relento. Aí o gambá vai lá e come tudo. Não, tem isso. Então aí você atrai roedores, tem essas coisas mistura todas. com as fezes dos animais silvestres. Sim, então, pois é. Então é importante que ela fique armazenada na caixa. No saco, se estiver bem amarrado, aquela coisa toda, mas a higiene é fundamental. E a vacinação é outro assunto importantíssimo. Você não pode deixar de vacinar seu animal, porque você previne doenças, as piores doenças têm vacina. Não é? Então você consegue evitar aquilo. Então você já tira aquele grupo de doenças da vida do teu bicho, do seu pet, né? Você tira dele. Então, quer dizer, isso facilita até o veterinário. Agora, todo mundo tem que levar o seu animal para o veterinário, pelo menos 2 vezes por ano. Eu sempre falo, vem na época da vacinação e depois 6 meses depois, né? Tá. Agora, aí você tem os animais senis, hoje os animais, os pets, hoje vivem muito. Antigamente morriam cedo, mas agora vivem muito. Então você precisa, da parte idosa, a parte senil, é importante o acompanhamento. Né? A parte de vermifugação, boa alimentação, você tem que fazer uma ração adequada para aquela faixa etária, é importante isso.
Se o animal tem diabetes, tem que controlar muito bem a diabetes, tem que fazer a ração apropriada. Não pode perder esse controle, porque quando você perde o controle, fica tudo mais difícil. E, Mauro, infelizmente nós estamos chegando ao final aqui do programa. Foi um prazer muito grande, uma conversa excelente, maravilhosa. Te agradeço muito a sua presença aqui, ter aceitado o convite. E queria que você deixasse uma mensagem final aí, né? Se eu pudesse dar alguns conselhos aí para os donos de pets, quem tem um tigre em casa, um leão, tô brincando. Quem tem aí um animal em casa, quais são as orientações que o senhor gostaria de passar na mensagem final? Bom, olha só, o pet, ele é dependente da pessoa, né, do dono, hoje agora do tutor, né, ele é dependente. Então, o que acontece? É importante que você faça toda aquela medicina preventiva. É importante isso, muito importante. Boa alimentação, e não esquecer do passeio. O animal precisa de exercício, de atividade física. Você está no meu telefone, 7 horas da manhã. Está na hora. É isso aí. Então, essa é a situação. Você precisa realmente fazer a medicina preventiva. Então, leva na veterinária. A consulta do veterinário não é uma coisa cara, né? Se você ainda tem um facilitado, você ainda tem mais um desconto. Então, quer dizer, é importante não deixar a doença tomar conta. E sim você antecipar ao processo e cuidar dela. É isso, meus amigos. 7 horas a gente vai se despedindo. Doutor Matheus, como que os ouvintes podem adquirir aí o Facilicard? Pode ir lá no Facilicard, ali na Coronel Carvalho, número 488, que é ali na Ultramed, a gente está instalado ali junto. Dentro da Clínica São Bento também, né, que está aqui com a gente, o Dr. Mauro hoje, lá, além de ter o desconto, também consegue fazer o Facilicard, dentro de algumas clínicas, clínica odontológica, odontoarte, enfim, tem alguns estabelecimentos, ou pelo Instagram, né, @Facilicard. E é isso, Breno. Quem tiver aí um elefante precisando de algum atendimento, pode procurar o Dr. Mauro. Maravilha. Vamos se despedir.